Olá, pessoal! O armazenamento de grãos é uma etapa fundamental na cadeia de fornecimento de alimentos. No entanto, grandes quantidades dos grãos produzidos são perdidos durante o armazenamento, sendo uma das principais causas a ação dos insetos praga. O caruncho, de nome científico Calossobruchus maculatus, é uma das mais importantes pragas do feijão calpi, pelo seu impacto na perda de peso dos grãos armazenados. Outra praga importante a ser combatida é o gorgulho Cytophilus zeamais, que ataca diretamente o milho, podendo causar danos tanto em condições de campo como no cereal armazenado. O manejo de insetos praga de grãos armazenados é normalmente realizado com o uso de pesticidas químicos. O uso generalizado de inseticidas químicos leva a riscos ambientais e à saúde humana, além de promover o desenvolvimento de populações de insetos resistentes aos princípios ativos utilizados. Os produtos à base de plantas são fontes potencialmente importantes de inseticidas naturais. Nesse cenário, os óleos essenciais surgem como uma alternativa segura e natural para controlar insetos praga em grãos armazenados. Para entender o que é um óleo essencial, precisamos falar sobre as plantas aromáticas. As plantas aromáticas apresentam uma abundante composição química, com potencialidades terapêuticas e biológicas, que auxiliam em melhorias na saúde e na qualidade de vida. Ao saborear um chá, ao ingerir uma laranja, ou até mesmo ao andar pela floresta, sentimos cheiros bem característicos, de forma que podemos até distinguir qual o aroma de cada espécie vegetal. Isso se deve à presença dos óleos essenciais. As plantas desenvolveram maneiras altamente inteligentes para se defenderem contra ataques de insetos, inclusive por meio de emissão de compostos voláteis. Esta defesa é exercida de forma direta, onde as plantas produzem compostos voláteis repelentes, conforme mostra o vídeo, onde insetos fitófagos estão sendo afugentados. E também exerce a defesa de forma indireta, onde as plantas produzem compostos voláteis que atraem os inimigos naturais antagônicos aos herbívoros. Como exemplo, temos o milho, que emite grandes quantidades de diversos compostos voláteis, tanto acima como abaixo do solo, em resposta a insetos que estão se alimentando e depositando seus ovos. A mariposa Chilopartelus é uma das pragas de grãos mais amplamente distribuídas na Ásia e na África. Embora a fase adulta do inseto seja uma mariposa, os danos da praga são reportados principalmente na sua fase jovem, no estágio de lagarta, em cultivos de milho e sorgo. Quando a mariposa deposita os seus ovos nas folhas do milho e quando as lagartas estão se alimentando, a planta de milho se defende, emitindo compostos voláteis que atraem os inimigos naturais da mariposa. É como se fosse um grito de ajuda para os inimigos naturais dos herbívoros que a atacam. Artrópodes, parasitas e predadores
reconhecem esses gritos das plantas, tipo, o prato está na mesa, venham comer. Desta forma, os predadores naturais de insetos ou lagartas vão em direção às plantas para encontrar o alimento, ou melhor, o inseto que está agredindo a planta que pediu socorro. Como exemplos, temos vespa parasita e os nematóides entomopatogênicos, que são atraídos pelos compostos voláteis e que matam os insetos que estão atacando a planta, conforme podemos ver neste vídeo. Os compostos voláteis também são extremamente importantes para a reprodução das plantas, com a função de atrair animais polinizadores, como as abelhas e inimigos naturais, que inclusive podemos ver essa relação. As flores de muitas espécies de plantas atraem polinizadores através de diferentes misturas complexas de constituintes químicos de óleos essenciais, que são produzidos dentro dos vários órgãos florais. São as combinações dos constituintes destas misturas que produzem os diversos aromas e que conferem a cada espécie de planta com flor uma fragrância única e que pode ser detectada por polinizadores a grande distância. A capacidade das plantas de emitir compostos voláteis é uma adaptação importante que lhes permitem interagir com o ambiente e com os polinizadores em particular. Estado físico dos óleos essenciais. Normalmente, os óleos essenciais são líquidos em baixas temperaturas, passando facilmente para o estado gasoso à temperatura ambiente sem sofrer decomposição. Isto ocorre porque os óleos essenciais são compostos de constituintes orgânicos voláteis que têm baixos pontos de ebulição e altas pressões de vapor, o que significa que podem vaporizar e se difundir facilmente no ar. Rendimento. O rendimento dos óleos essenciais pode variar amplamente, dependendo de vários fatores, como as espécies de plantas, condições de armazenamento e métodos de extração utilizados. No entanto, em média, o rendimento dos óleos essenciais pode variar de menos de 0,01% a 10%. No caso do marmeleiro, conforme o vídeo, obtivemos um rendimento de 0,5%, um rendimento satisfatório, principalmente pelo fato de termos esta planta em abundância no Nordeste. No início da destilação das folhas de marmeleiro, é possível observar duas fases, uma aquosa, a água aromática, ou hidrolato, e uma orgânica, que é o óleo essencial, de cor amarelada. Além disso, é possível sentir a presença de um aroma característico, o mesmo detectado no campo na hora da coleta desse vegetal. Constituição. A composição química dos óleos essenciais pode variar dependendo da espécie vegetal, das condições de cultivo e dos métodos de extração utilizados. No entanto, os óleos essenciais normalmente contêm uma mistura complexa de compostos orgânicos voláteis, principalmente de monoterpenos, sesquiterpenos e seus derivados oxigenados. A atividade inseticida. Óleos essenciais de várias espécies apresentam atividade inseticida sobre uma gama de insetos, como, por exemplo, os óleos essenciais das plantas erva cidreira, alecrim e hortelã-pimenta, que apresentam uma excelente ação por fumigação contra o Calossobrucus maculatus, o caruncho que ataca grãos de feijão calpi.
Atividade inseticida do marmeleiro. O óleo essencial de marmeleiro apresenta toxicidade por fumigação, promovendo alta mortalidade em adultos de caruncho do feijão, com concentrações letais relativamente baixas. A atividade inseticida do óleo essencial de marmeleiro pode ser devido principalmente aos monoterpenos 1,8-cineol e alfa-pineno, e ainda as interações sinérgicas dos mono e sesquiterpenos. A hidrodestilação equivale a inserir uma massa conhecida da parte da planta desejada para a extração do óleo essencial em um balão com um volume determinado de água. Em seguida, o balão é fechado e aquecido até a fervura, causando desta forma a ruptura da parede celular do tricoma que contém a gotícula de óleo essencial, iniciando o processo de volatilização tanto da água quanto do óleo, que neste momento é extraído da planta. O balão aquecido é então acoplado a um condensador refrigerado, de modo que as trocas térmicas proporcionem a condensação da água e do óleo essencial, que voltam ao estado líquido. A mistura líquida condensada é heterogênea, apresentando duas fases líquidas diferentes, onde a fase superior é a do óleo essencial, por possuir densidade inferior à da água. A fase inferior, classificada como hidrolato, é constituída pela parte aquosa do processo de extração, composta por substâncias químicas solúveis em água, além de uma grande quantidade de constituintes químicos do óleo essencial. Ao final do processo, o óleo essencial foi medido diretamente na bureta de extração. Para construir o seu extrator artesanal de óleos essenciais, você irá utilizar os seguintes materiais: panela de pressão de 20 litros, panela de alumínio de 30 litros, tubo de cobre de 5 metros, torneira, fogão de uma boca e botijão de gás, bomba submersa, mangueiras, reservatório de água, funil de separação e recipientes de armazenamento para o óleo essencial. O meu extrator artesanal foi construído utilizando uma panela de 20 litros. Para fins de referência e proporção, informo que adicionei nesta panela 7,5 litros de água e 1 kg de massa vegetal. Após adicionar a água e a massa vegetal, feche a panela. Na panela de resfriamento de 30 litros, adicione água até que a serpentina fique submersa. Ligue as mangueiras à panela de resfriamento, tanto para a saída de água quente, quanto para a entrada de água fria, que chega na panela de resfriamento através de uma bomba
posicionada no interior do reservatório de água. Em seguida, acione a chama do combustível no fogão e marque o tempo inicial do processo de extração. Após aproximadamente 50 minutos de aquecimento, já é possível verificar a mistura condensada de hidrolato e óleo essencial saindo do extrator artesanal. Com o auxílio de um funil de separação, separe os líquidos immiscíveis, hidrolato e óleo essencial. O inseticida natural é aplicado por fumigação, com o auxílio de um pedaço de algodão embebido de óleo essencial e colocado dentro do recipiente de armazenamento dos grãos. Nosso estudo descobriu que para um recipiente de armazenamento de 1 litro, uma dose de 5,2 microlitros de óleo essencial de marmeleiro apresentou uma ação bioinseticida satisfatória em um tempo de ação de 48 horas. Desta forma, a ação inseticida satisfatória para um recipiente de armazenamento de grãos de 10 litros é de 52 microlitros. Percebam que as doses de 5,2 ou 52 microlitros são doses extremamente pequenas, que para medir é necessário o auxílio de uma micropipeta. Com isto, surge um problema. Como os agricultores ou pessoas que mantêm grãos armazenados em casa farão para medir esta dose sem o auxílio da micropipeta? Para contornar este problema, existe uma solução fácil, que é usar como unidade de medida a gota do óleo essencial. É sabido que 52 microlitros correspondem a 0,052 mililitros e que 1 mililitro do óleo essencial corresponde a 20 gotas. Em posse desses valores e medidas, verificamos que 0,052 mililitros do óleo essencial correspondem a aproximadamente 1 gota de óleo essencial. Percebam que essa aproximação é de grande utilidade para fins práticos, como para a medição e aplicação de pequenas doses de óleos essenciais. Desta forma, em um recipiente de armazenamento de grãos de 10 litros, será necessário a aplicação de 1 gota de óleo essencial. Então, surge outra questão. E para recipientes menores de 1 ou 2 litros, como fazer? Bem, a solução é simples e muito eficaz. Os óleos essenciais têm uma vantagem como bioinseticida, pois ainda que se aplique uma dose maior do que a necessária, não deixam resíduos nos alimentos, já que eles são biodegradáveis. Com isso ao nosso favor, podemos aplicar uma dose maior que a necessária sem problema algum. Ou seja, se 1 gota de óleo essencial apresenta uma ação inseticida satisfatória para um recipiente de 10 litros, para recipientes menores de 1 a 9 litros, a ação de 1 gota de óleo nesses recipientes será muito mais eficaz. Então, para recipientes de 1 a 10 litros, 1 gota de óleo essencial é suficiente. Para recipientes de 11 a 20 litros, 2 gotas de óleo essencial são suficientes. E para recipientes de 21 a 30 litros, 3 gotas de óleo essencial são suficientes. E assim, continua-se os cálculos proporcionalmente ao volume do recipiente.